Olá! Recentemente nós lançamos um conteúdo sobre injeção proporcional em separadores de líquido de amônia. Nós demonstramos ele através dessa bancada, essa bancada educacional que você está vendo nesse momento. O sistema possui sensores on-off, LLS 4000, possui também o transmissor de nível líquido AKS 4100, a válvula ICM montada em um bloco ICF e o controlador de nível líquido EKE 347 da Danfoss. Isso foi uma aplicação mostrada em bancada, uma bancada que nós temos aqui no nosso laboratório e que nós demonstramos em treinamentos presenciais, virtuais e também aqui na nossa matriz em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, para os nossos clientes e parceiros de negócio. Hoje eu quero mostrar esse sistema de forma prática, em um estudo de caso, em um case para um grande frigorífico com essas 3 linhas que estão atrás de mim. Então são 3 linhas de injeção, 3 botas, 3 árvores de controle de nível e 3 quadros elétricos que fazem a junção dos sinais e a operação das válvulas através do sinal do AKS 4100 com o controlador da Danfoss, o controlador de nível líquido, o EKE 347. Então essa aplicação aqui atrás de mim é para a automação completa de uma sala de máquinas, do sistema de injeção de nível líquido. Então são 3 linhas, -5, -10 e -33 graus de 3 separadores diferentes, cada linha aí com a sua válvula. Então tanto com a válvula EVRA, no caso do separador de menor capacidade, quanto com a válvula ICS nos 2 separadores de maior capacidade. Essa válvula ela vai fazer a função de solenoide. Depois da válvula solenoide, seja ela a EVRA ou a ICS, nós temos a válvula que faz a expansão eletrônica da amônia com o seu cone A. Essa é a válvula ICM. Então, aqui atrás de mim vocês podem ver 3 válvulas ICM, cada uma para sua respectiva linha, com o atuador ICAD modelo B, o novo lançamento da Danfoss, para fazer a injeção de amônia e o controle da expansão da amônia na entrada desses separadores de líquido. Agora, como que essas válvulas operam? De que forma que elas funcionam? A válvula solenoide simplesmente vai abrir e fechar, liberando a passagem do fluido, tanto se for o modelo EVRA, quanto se for o modelo ICS. A válvula ICM, ela vai fazer uma modulação, uma expansão eletrônica na injeção, então definindo o regime e também definindo a quantidade de amônia, a vazão de amônia que vai passar por ela. E com base em que elas funcionam? Elas funcionam com base no nível medido pelo transmissor de nível líquido, que é o AKS 4100, que você está vendo nessas 3 árvores aqui atrás de mim. Então o AKS 4100 ele é um transmissor de nível líquido que fica fazendo a leitura do nível de amônia líquida dentro do vaso, dentro do separador. Ele transmite essa informação para o controlador de nível líquido, que é o EKE 347, e o EKE 347 vai promover a abertura e fechamento da válvula ICM, então que vai fazer aí a expansão eletrônica da amônia na entrada do separador. Então qual que é a diferença, do sistema, desse sistema que está atrás de mim, para um sistema convencional, para o sistema on-off? Então nesse caso, nesse estudo de caso que a gente está demonstrando, são separadores que vão de 1,5 milhão a 6 milhões de quilocalorias. Então esses 3 separadores juntos, eles somam aproximadamente 13, 14 milhões de quilocaloria a hora de capacidade, nos regimes de -5, -10 e -33. Então são separadores relativamente grandes, é uma capacidade frigorífica relativamente grandes de um frigorífico que trabalha com processamento de aves. Então nós temos o abate, o processamento de aves, e essa é a automação dos separadores que ele utiliza no processo. Então qual que é a diferença? O que ele tinha aplicado antes? Uma linha, que é a linha menor, ele tinha a válvula EVRA, como você está vendo nas fotos que nós estamos passando rapidamente aqui na sua tela. Então ele tinha a válvula EVRA e uma válvula REG, que é uma válvula de regulagem de expansão manual. Nos outros 2 separadores, ele fazia esse controle da injeção de líquido utilizando válvulas PM. Então a válvula PM, comandada por boia e por solenoide, fazia esse controle. Tanto num sistema quanto no outro, nós tínhamos uma boia para controle de nível e uma boia de segurança.
Nesse novo sistema, nós temos uma redundância, que é o sensor LLS 4000, e nós temos o controle sendo feito através do transmissor de nível líquido AKS 4100. Então, qual que é a principal diferença no sistema que trabalha de maneira on-off e no sistema que trabalha de maneira proporcional? O sistema on-off ele vai trabalhar com uma válvula solenoide e com uma válvula reg, com uma válvula de regulagem de expansão manual. Então, a válvula reg ela vai ser dimensionada e ajustada às voltas de abertura dessa válvula para uma determinada capacidade, que é a capacidade do separador. Então, por exemplo, o separador de 1.500.000 kcal. A válvula reg ela vai ser dimensionada e o número de voltas vai ser dado de maneira a suprir a maior capacidade daquele separador. Só que após a estabilização do processo, no momento onde o separador está estável, devido ao processo de refrigeração estar estável também, não estar em carga máxima, não estar demandando tanto frio, o que vai acontecer? A válvula vai estar regulada para uma capacidade maior. E isso vai gerar, no sistema on-off, que abre de maneira abrupta e com esta regulagem, um turbilhonamento dentro do separador, dentro do vaso, e além disso, uma sobrepressão que provém desse fato. No que isso resulta? Resulta no sistema de refrigeração entendendo que ele precisa operar em função dessa sobrepressão e em compressores, condensadores, em todo o sistema de refrigeração operando sem uma real necessidade de frio, sem uma real demanda de carga térmica no processo. Como que o sistema proporcional, que é esse sistema que nós vamos startar na próxima semana, que a nossa engenharia especificou, dimensionou, projetou e que nós vamos instalar e startar e comissionar agora na próxima semana, como que esse tipo de sistema resolve o problema da eficiência energética e também da capacidade linear da planta de refrigeração. Que o AKS 4100 ele vai operar a válvula ICM, que é a válvula motorizada, de maneira contínua. Então, ela não simplesmente abre e fecha de maneira abrupta quando há necessidade extrema do fluido para a troca térmica no processo. Ela vai modular dentro de níveis pré-definidos e essa modulação vai fazer com que o sistema funcione de maneira contínua e constante, evitando golpes, evitando choques térmicos, evitando a falta de frio e evitando também, no outro sentido, além da falta de frio no extremo, mas no outro extremo, evitando o trabalho desnecessário do sistema de refrigeração e gerando uma economia muito significativa, especialmente em processamento de proteína animal, independente de qual for essa proteína. Por quê? Porque existem sim variações muito significativas de carga térmica. E onde há essa variação significativa de carga térmica, o sistema proporcional ele vai entregar eficiência energética diretamente no coração do processo, que são os separadores, que é o que vai armazenar o líquido para que ele seja bombeado e evaporado, fazendo a transferência direta com o produto, unindo o processo e a sala de máquinas, os compressores e os condensadores de maneira automatizada, de maneira eficiente. E aqui atrás de mim você está vendo o que a Danfoss, que é líder global em sistemas de refrigeração, tem de melhor para aplicação em refrigeração industrial. Então a nossa expectativa é que nós tenhamos uma economia de energia que vamos medir através dos analisadores e de todos os dashboards que nós vamos implementar entre 8% e 14% do sistema de refrigeração através dessa automação, além de não ter mais a indisponibilidade de frio, que também era um problema. Então nós tínhamos dois problemas para resolver, requisitados por esse cliente. Um dos problemas era a falta no sistema de refrigeração, a falta de frio, a falta de performance, e o outro, a questão da eficiência, ou seja, estou gastando muito e não estou tendo a performance que eu preciso do meu sistema de refrigeração. Então existem algumas ferramentas, algumas soluções que a gente pode implementar no processo para resolver esse tipo de problema. Uma é a injeção proporcional, essa que você está vendo aqui atrás de mim, e ela é chave, ela é, não sei se eu posso dizer a principal, mas com certeza uma das.
As outras duas que andam junto com ela são o quê? O purgador de ar e gases não condensáveis, que nós já apresentamos aqui no canal, e também os quadros de válvulas modelo ICF para controle dos evaporadores, adicionando automação, performance e eficiência energética ao seu sistema de refrigeração industrial. Então, dando continuidade à apresentação aqui do sistema de injeção e controle de nível de líquido de vasos separadores, a gente vai falar de alguns aspectos práticos da parte de projeto, dimensionamento e configuração, sendo que todos esses detalhes eles podem ser, e são customizados para a aplicação do cliente. Então, normalmente esse equipamento ele é montado inteiramente aqui na Vaportec, na sede da empresa, e ele é configurado, sendo enviado pronto para o cliente para que no dia do comissionamento do startup pouquíssimos ajustes sejam necessários de serem feitos e facilitando então, normalmente a gente sabe que em grandes players aí do mercado que utilizam esses sistemas, as paradas, quanto mais curtas elas forem, melhor para a produção poder voltar a funcionar. Então a ideia é a gente mandar o sistema praticamente pronto para o cliente, bastando fazer poucas configurações e aí facilitando bastante o processo de startup desse equipamento. Então aqui falando dessa aplicação para esse cliente específico que a gente vai estar enviando o equipamento todo montado já praticamente pronto e configurado para aplicação. A gente tem 3 sistemas de injeção distintos, sendo que cada um deles é para uma configuração de regime de operação de um vaso separador diferente. Então, de forma visual, é possível enxergar que existem diferentes dimensões em tubulações, válvulas e conexões, sendo que cada um deles então opera num regime diferente. Então aqui a gente tem, nessa primeira imagem, essa injeção menor, que é para um conjunto de um vaso separador que trabalha num regime de menos 33 graus. Aqui o segundo, então, a gente está com um sistema de injeção para uma operação de um vaso que trabalha em regime de menos 10. E essa aqui mais ao fundo é para uma operação a um regime de menos 5. Todos eles, cada um com as suas particularidades em função das capacidades dos separadores. Aqui a gente tem então um ICAD configurado para a válvula ICS com módulo ICM aplicado, assim como nas demais. Essa configuração ela foi realizada com base na dimensão da válvula e o ICAD aqui nessa aplicação, além da alimentação, ele envia um sinal de feedback para o EKE 347, onde ele mostra qual a posição que ele está no momento do funcionamento. Essa configuração ela também pode ser realizada através do Bluetooth, bem como o acompanhamento do funcionamento durante o funcionamento do sistema. Então, após a configuração e o comissionamento da planta, a gente não precisa necessariamente estar na frente do display para visualizar o modo de operação dele, e a gente consegue olhar esse funcionamento através do celular do aplicativo CoolConfig da Danfoss. Então, aqui na parte de trás a gente tem os 3 conjuntos de controle de nível que são aplicados diretamente aos separadores, Então, o pessoal conhece também por árvore de boia. Basicamente, ele é um vaso que comunica com o separador através de uma conexão superior e inferior, que mantém a comunicação de nível do separador, que é lida pelo AKS 4100 através do envio de um pulso eletromagnético pelo cabo, que ele tem dentro no interior desse tubo, e esse pulso eletromagnético, ao retornar refletido pelo nível de líquido, vai dar a informação de altura, no caso, de nível que tem dentro do separador, fazendo com que o ICAD atue na necessidade de repor líquido na abertura dele ou no fechamento quando o nível estiver acima da necessidade. Então aqui a parte mais importante da configuração do AKS 4100 é o comprimento do cabo que fica introduzido dentro desse tubo, no caso que é vaso comunicante com o separador. Então essa configuração do comprimento do cabo, bem como a zona morta inferior e a zona morta superior, ela deve ser realizada. Então a gente também precisa introduzir a constante dielétrica, no caso da amônia, para que ele faça uma correção e tenha uma leitura mais precisa do nível de líquido presente no vaso separador. Aqui nas 3 aplicações a gente tem como uma situação de instalação de redundância de segurança um sensor LLS 4000 que fica como um dispositivo de segurança de nível
que garanta, caso em alguma falha de funcionamento do AKS 4100, não deixe o nível baixar além daquilo ali, e esse sinal ele pode ser integrado à automação do cliente, né, onde ele vai fazer uso desse sinal para, por exemplo, parar a sala de máquinas ou desligar os sistemas de bomba quando o sistema de nível estiver abaixo, né, do nível que esse sensor LLS 4000 vai estar sinalizando. Então agora a gente vai explorar um pouco mais nos detalhes cada uma das configurações que foram feitas dos principais componentes desse sistema, desse conjunto de controle de nível dos separadores. Então a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre o ICAD nessa aplicação. No caso aqui a gente tem duas variações do ICAD. Nesse conjunto menor a gente tem o ICAD 600B e nos dois conjuntos maiores a gente tem o ICAD 1200B, que tem uma capacidade superior e pode ser acoplado a válvulas de maior capacidade. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a configuração do ICAD 600B, que está aqui na frente, para demonstrar as configurações básicas que foram aplicadas a ele e o porquê que essas configurações foram realizadas. Por fim, a gente vai falar então das configurações do EKE 347 que foram realizadas para a operação em conjunto com o ICAD 600B e o AKS 4100, que estão implantados nesse conjunto do vaso separador do regime de menos 33. Então agora vocês podem ver na tela do ICAD que nesse momento ele está aberto a 100%, né? E ao mesmo tempo vocês podem ver no canto da tela o display do EKE 347, que mostra que o nível que está sendo medido agora pelo AKS 4100 é de 47,2%, né? Enquanto que no canto superior direito o set point que está regulado para essa situação agora aqui, para a gente fazer essa demonstração, ele é um pouco superior, ele é de 52,3%. Então, consequentemente, né, pelo tempo que já está aqui o sistema ligado, no caso, enquanto que a gente está olhando esse sistema, o ICAD ele foi abrindo, né, e chegou a 100% porque ele está tentando, né, a todo custo chegar no 52,3, que é o set point. Como não tem líquido entrando no caso, então, né, o valor de nível ele está estático, ele acabou abrindo 100%. Mas numa aplicação real, ele vai fazer essa abertura de forma gradativa e vai entender o volume de fluido que está entrando e saindo para conseguir fazer o ajuste e chegar ali no valor de set point que está programado da melhor forma possível para evitar oscilações, né, de volume dentro do separador, que é uma das principais características e vantagens desse sistema perante um sistema de controle do tipo boia de nível em estado alto ou estado baixo, né? Então tu vai ter uma amplitude maior, né, uma oscilação maior dentro do separador e, consequentemente, tu vai ter uma perda de eficiência do sistema. Então aqui a gente tem essa abertura do 100% porque o set point não está conseguindo ser atingido. Agora a gente vai falar um pouquinho então aqui das configurações que foram feitas, a gente vai rolar algumas telas do ICAD para mostrar quais são as configurações que estão aplicadas nele. Tá. Aqui a tela, no caso, ela acaba apagando porque ela entra em standby, ela só vai ficar ativa por alguns minutos, então eu vou apertar qualquer tecla aqui, o display volta a ficar ativo. Como eu tinha falado, ele está em 100%, né? Então a gente vai só olhar as configurações que foram feitas para essa aplicação. Então eu vou entrar dando um Enter aqui no menu. Então aqui eu vou entrar no menu Status. Aqui a gente consegue olhar o I/O Status. Aqui a gente vai ter a entrada analógica, que é 19,9 miliamperes, que seria o sinal que está sendo enviado para que ele abra 100%. Aqui a saída analógica que manda o sinal de feedback da posição de abertura, então aqui tem uma pequena variação de 0,1 miliampere, né, que é insignificante. O relé que está em off. Então agora eu volto aqui, eu consigo olhar a tensão de alimentação, que nesse caso aqui está em 23,9. E aqui as configurações que foram realizadas no ICAD 600B. Então no caso aqui ele está mostrando a temperatura que ele está operando, que ele está em automático agora, ele está no modo de modulação nas funções. O sinal de controle de entrada a gente colocou que é de 4 a 21 miliamperes, que é um sinal enviado pelo EKE 347, e a válvula que está acoplada a ele é uma ICM 32, né? Então aí a gente também tem o sinal de controle analógico de feedback, que manda o sinal para o EKE 347 da posição dele.
A gente aqui tem a informação de que ele não tem uma fonte UPS ligada. O que ele deve fazer no caso de uma situação de emergência, que é o fechamento, então, e na parte de boost, no caso, que é cíclico. Aqui a gente também tem algumas outras configurações adicionais. Bluetooth ligado. E o Modbus aqui que também está habilitado, mas nesse caso poderia estar desabilitado porque ele não está sendo utilizado. Aqui a gente tem a tela de alarmes. A gente não tem nenhum alarme ativo, ele está operando normalmente. E aqui a gente vai ter o menu de serviço, onde a gente precisa entrar com uma senha. Nesse caso, nesse menu de serviço, seria para fazer qualquer tipo de alteração em alguma das configurações ou até mesmo dar o reset de fábrica e iniciar toda a configuração novamente. A gente não vai fazer isso. E aqui um menu de informações que fala das versões do software, do firmware, do hardware e algumas outras informações adicionais. Então aqui dando sequência, a gente vai mostrar algumas informações básicas que são mostradas no display do AKS 4100, né, e de que forma o EKE 347 se comporta com base nas informações que o AKS 4100 envia para ele, né. Então aqui a gente tem na tela inicial a informação em milímetros, no caso da distância do nível, né, do líquido. No caso aqui a gente está sem líquido, né, estamos com essa montagem aqui somente para demonstração, mas mesmo assim ele está fazendo uma leitura porque o cabo está inserido aqui dentro do tubo, né, que se comunicaria com o vaso separador. Então ele acaba sim, né, gerando um sinal, mesmo que falso, mas que serve para a gente poder fazer essa demonstração. Então vocês vão ver, né, que ele com 837 mm que ele está mostrando aqui de nível, no display do EKE 347 vocês vão estar enxergando um nível de 50,5%, que é bem próximo, né, do set point que foi programado, e aí fazendo com que o ICAD tente, né, ele acabou fechando um pouco, agora ele provavelmente vai ir abrindo aos poucos, porque ele vai ainda tentar chegar no valor que é o set point um pouco superior ali, né? Então, aqui, por que é 837, né? Porque esse conjunto aqui de árvore de boia, no caso, né, que é o nome que se dá comumente, ele tem uma medida do cabo de 1.690 milímetros, então a gente está muito próximo à metade da medida do comprimento do cabo que foi programado para esse conjunto. Então a gente pode ver também, além da informação de nível, a informação de percentual, que é informada, assim como no EKE 347, de 50,5% no caso, né? A gente consegue ver a corrente em miliamperes que ele está enviando para o EKE 347, então considerando que de um sinal que varia de 4 a 20 miliamperes, ele está próximo da metade desse sinal, do range desse sinal analógico que é enviado para o EKE 347. E aí a gente também tem o valor de distância, né? O level, no caso, ele mostra a distância do topo da flange até a altura que o líquido está, e o distância ele mostra ao contrário, ele mostra da base, né, no caso que seria a zona morta inferior, até onde está o nível de líquido, seria a quantidade de líquido que tem dentro do separador. Aqui a gente volta para a informação inicial. Então aqui a gente pode, acessando o menu do Quick Setup, ver essas distâncias que eu informei anteriormente. Então vocês podem ver nessa tela a primeira informação na primeira linha, que é o comprimento do cabo que foi setado para essa aplicação. Então, nesse tamanho de árvore de boia, a gente tem um cabo de 1.690 milímetros, que é aproximadamente o tamanho desse conjunto, só que isso tem que ser compatibilizado com o separador, né, da instalação. Então, a gente precisa entender que o range que esse medidor aqui, o AKS 4100, vai medir, ele tem que atender à especificação do vaso separador que ele está medindo. Então, normalmente em aplicações novas, em projetos novos, é recomendado que a flange superior, né, do AKS 4100, onde ele vai preso, no caso rosqueado, fique acima da maior altura do vaso separador, assim como a parte inferior ou zona morta fique abaixo do nível mínimo do conjunto vaso separador, porque daí tu consegue medir 100% do range desse vaso separador, né? Então,
essa é a questão. O tamanho do cabo ele tem essa influência no tamanho da medida que tu vai poder medir. A segunda linha aqui, no caso, está mostrando a informação do comprimento, no caso, para quando tu tiver 0%, que são 90 milímetros acima do comprimento da haste, então esses 90 milímetros são a zona morta. Então eu tenho 1690, porém eu só consigo medir até 1600, que é da base do AKS até o final do tubo, bem no fundo no caso, né? Então eu perco esses 90 milímetros com essa zona morta. E quando tiver 100%, que seria o separador cheio, eu tenho a zona morta superior, que é de 120 milímetros, então eu perco da base para baixo 120 milímetros, que é uma zona que eu também não consigo medir. Basicamente são essas informações, né, além da configuração da constante dielétrica da amônia, que vai fazer com que a gente consiga ter o sinal de nível, né, do conjunto ali do vaso separador através dessa árvore de Boy onde o AKS 4100 está instalado. Então aqui, como a gente estava vendo no display do AKS 4100, a gente tem a informação de nível, né, do AKS 4100 que ele está medindo, que nesse caso agora está em 50,6%, a posição de abertura do ICAD que está em 100%, e as condições de ajuste de alarme. Como aqui não é uma aplicação funcional, eu acabei deixando sem os alarmes, deixei em 0 e 100, para ele não entrar em alarme por qualquer motivo. E lá a gente tem o set point no canto superior direito, né, onde a gente está solicitando 52,3. Então, apenas aqui para efeito de demonstração, a gente vai, através do Enter, acessar o set point e vai fazer um pequeno ajuste para reduzir o volume que eu quero dentro do separador, né, o percentual de nível dele, para a gente ver o comportamento do ICAD. Então, eu vou reduzir aqui para 49, segurar o dedo aqui para ficar mais rápido, e ele automaticamente vai começar a fechar quando eu confirmar a informação. Vou sair rapidinho aqui para a gente olhar. Então, ó, já dá para ver que ele começa a fechar, e agora ele vai tentar entender o comportamento, né? E se esse nível ficar estático muito acima do que eu tenho de set point, ele cada vez vai fechar mais, até que daqui a alguns minutos ele estaria totalmente fechado, porque ele vai entender que mesmo estando fechando, né, no caso, o nível continua acima do que eu quero de set point. Se eu fizer uma alteração um pouco mais abrupta, então vou fazer aqui no caso uma simulação para alterar para bastante menos, no caso, vamos botar alguma coisa na casa dos 40 aí mais ou menos. Vai ser possível enxergar, vou confirmar em 38.2 mesmo, que ele vai ter uma resposta muito mais rápida, ele vai acabar querendo fechar praticamente de forma instantânea. Então, essa resposta vai depender muito da diferença entre o que ele está lendo, né, ou o que ele está recebendo de informação do AKS 4100 e quanto o usuário quer de nível dentro do separador. Então aqui ele parou em 52.8, ele está metade fechado, mas ele vai continuar fechando, ele vai fazer leituras, né, vai entender que ainda precisa fechar e ele vai continuar fechando. Tá? Então basicamente esse é o comportamento, né, do ICAD, no caso ali, da aplicação, com base na diferença entre set point e nível medido pelo AKS 4100. Então aqui a gente vai acessar o menu de configurações pressionando Enter, para dar uma olhada em algumas configurações que foram feitas. A gente tem aqui a senha de número 300 para fazer esses ajustes. A gente vai só dar uma passada nessas configurações, então ele dá a informação aqui de logado para tarefa de comissionamento. Vou lá em referências, no caso, Mind Switch está em on. Aqui ele está me dando quanto está de set point, no caso, né? Modo de operação master, no caso aqui é um controlador único sem comunicação. Aqui tem as configurações de alarme. Então, por exemplo, como eu havia falado, como não é uma aplicação prática, eu deixei em 0 e 100% para evitar alarmes, mas aqui eu poderia colocar, e até inclusive vamos fazer uma simulação, vamos supor que meu level mínimo, meu nível mínimo seja de 40%. Tá? A gente sabe que está com... Na verdade, a gente está com perto de 50, eu vou botar 54, só para disparar o alarme. A hora que eu confirmar, automaticamente, em alguns segundos, o alarme passa a disparar. Esse tempo também é configurável, né? São 10 segundos de atraso. Ó, acabou de disparar aqui o alarme, né? Vou voltar a ajustar ele para menos aqui. Vou deixar como uma aplicação prática. Normalmente essa configuração de nível mínimo é feita aí na casa de 15 a 20% dependendo do caso. Então vou deixar em 15, automaticamente o alarme
para de tocar. O superior está em 100%, também vou colocar em 85%, mas esse nível aqui pode ser menor, só vou colocar aqui para ter um valor diferente do que a gente já tinha visto. A questão do modo de alarme, que é por tempo, aqui tem o delay do alarme de nível baixo e alarme de nível alto. Por que tem esse delay? Porque às vezes podem ocorrer oscilações dentro do separador, né, de nível, e essas oscilações gerarem alarmes falsos, né? Então, para evitar isso, se coloca um delay. Aqui eu vou diminuir esse delay, não tem por que ele ficar tão grande, né? Vou deixar ele aqui com 10 segundos também, para deixar igual ao outro. Aqui tem mais algumas funções de configuração, banda de detecção de oscilação, a parte de controle aqui a gente tem também proporcional integral, que é o controle que a gente está usando, princípio de regulação baixo, banda proporcional, tempo de integração, zona neutra, mais algumas configurações. Essas configurações são as configurações que necessitam ser ajustadas em caso, né, de necessidade de respostas mais rápidas ou mais lentas do ICAD, né, para que ele atue de forma mais rápida ou mais lenta, dependendo do nível de oscilações que acontecem no sistema de nível do separador, né. Então vamos voltar aqui. Aqui tem algumas informações sobre o display, não vamos entrar muito no mérito. Configurações de I/O, então aqui a gente consegue olhar quais são, né, as configurações de I/O que foram feitas para essa aplicação. A parte de comunicação aqui a gente não vai explorar, serviço. Aqui tem a configuração inicial, que normalmente já dá algumas das configurações básicas que são feitas. Aqui a gente consegue checar as I/Os, no caso, vamos entrar aqui para dar uma olhada. Então ele mostra em que estado está cada uma das I/Os do EKI 347. A gente pode dar um nome para o controlador. E a gente então finaliza por aqui, mostrando então essa aplicação, né, de controle e ajuste de nível dos separadores, né, através da utilização, né, de um EKI 347 que recebe sinal de um controlador de nível AKS 4100, que também é responsável por enviar sinais para o ICAD, para abertura e fechamento e manutenção do nível nesse vaso separador. Então aqui a gente pode explorar um pouquinho essa aplicação prática para esse caso, esse case do cliente, no caso que tem esses três conjuntos de diferentes regimes de operação, onde a gente está então encaminhando esse equipamento para o cliente pronto, configurado, para que ele somente faça a instalação física no local, alguns pequenos ajustes e a operação prossiga em funcionamento, ganhando muito em eficiência, tendo um sistema de controle proporcional como esse aqui que foi demonstrado.